Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Escola para Calculistas. Bom, nesse canal dedicado exclusivamente a discussões de tópicos relacionados às estruturas, estrutura de concreto armado, estrutura metálica, alvenaria estrutural. E nessa aula em particular nós vamos tratar do material aço, o principal componente das estruturas de concreto armado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as deformações, comportamento versus as tensões. Então tudo isso será discutido para na sequência a gente correlacionar todas as informações e fazer um dimensionamento legal. Então vamos que vamos, pessoal! Bom, falando um pouquinho do aço estrutural, ele tem uma característica um pouco diferente do aço que é utilizado nas estruturas de aço, estrutura metálica. O aço estrutural aplicado nas estruturas de concreto armado, ele é um aço que apresenta uma excelente ductilidade e ele é disposto em forma de barras e fios. A NBR que trata todas as diretrizes de produção é a NBR 7480. Bom, como exemplo, nós temos aqui o aço CA25 e o aço CA50. São aços que apresentam um patamar de escoamento bem definido, então ele tem uma característica típica, um diagrama tensão e deformação similar a esse que eu acabei de desenhar. Já os aços CA50, os fios, que apresentam uma ductilidade normal, porém eles não apresentam patamar de escoamento bem definido. E quando se trata de determinação das formulações, determinação dos padrões de comportamento da estrutura de concreto armado, o patamar de escoamento bem definido é o que caracteriza esse material, é o que dá identidade às estruturas de concreto armado, mas nada impede o uso do aço CA60. Bom, tratando um pouquinho do aço CA50, por exemplo, que é um aço com patamar de escoamento, a gente pode perceber que dentro de uma determinada faixa de trabalho, esse aço apresenta um comportamento linear elástico, um comportamento linear. Então, essa fase, que é do FYK até o EYK, é dito fase elástica do meu material. Quando a gente trata do patamar de escoamento, refere-se à fase plástica do meu material. Porém, nas estruturas de concreto armado, diferentemente das estruturas metálicas, o que nos interessa é a fase 0 até o Y10, que é o que caracteriza a tensão máxima de 10 por 1000, ou 10 milímetros a cada 1 metro. Isso porque deformações superiores a 10 por 1000 inviabilizam qualquer estrutura. Então, por sua vez, não se aplica, não se dimensiona com uma deformação tão alta. Então, os estudos, basicamente, do concreto armado são limitados a essa faixa de trabalho. Bom, assim como vimos lá nas estruturas de concreto armado, no nosso dimensionamento estrutural, faço uso de um diagrama de cálculo. E esse diagrama de cálculo leva-se em consideração a tensão de projeto, ou a tensão de cálculo, a tensão de escoamento de cálculo, Então, o nosso diagrama ele toma uma outra característica, que é uma característica onde eu tenho identificado o EYD, que é a fase de início de escoamento de cálculo, que é dependente de cada tipo de aço adotado. Então, cada aço vai apresentar a sua deformação de início de escoamento. Por sua vez, cada aço apresenta também a sua tensão de início de escoamento. Como vimos anteriormente, o nosso FYD
é caracterizado por FYK dividido por um coeficiente minorador do esforço, ou da resistência, onde FYD vai ser o nosso FYK sobre 1,15 em condições normais de carregamento. Falando um pouquinho então do aço CA50, que é um aço extremamente utilizado nas estruturas de concreto armado, o εYD característico é 2,07 por mil. E o FYK, conforme já vimos, é os 500 MPa de resistência. Aplica-se a essa tensão de escoamento para a determinação do FYD um fator de 1,15, que corresponde ao fator minorador da resistência. Então, nós temos isto. Bom, pessoal, quanto ao aço, só mais uma propriedade de extrema importância, que é a deformação máxima, deformação limite nossa, que é dada por 10 por mil. Então, essas deformações são deformações recorrentes quando discutiremos os domínios de deformação das estruturas. Então, essas deformações vão aparecer de forma recorrente. No mais, pessoal, em relação ao aço, nós temos ainda diversas outras informações, porém, tentei ser o mais breve possível e passar as informações necessárias para o nosso dimensionamento. Vamos finalizar nossa aula por aqui, e bora que ainda tem muita coisa para a gente poder aprender. Muito obrigado!